Tá ligado? Pode começar, tá? Já deu, dado, vamos? Deus continua abençoando meus preciosos irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus Cristo reposa sobre cada um de vocês. Desejo que vocês tenham saúde, que vocês tenham equilíbrio nas horas das ondas do mar, né? Que haja equilíbrios, que haja visões de Deus no que vocês vão fazer. Que o sexto sentido, né? Como o Brana disse, o sexto sentido é o que traz para nós o discernimento para nós discernir espírito, para nós discernir o que nós ouvimos, o que nós faz. Tem que ter o discernimento, que ele prega o discernimento de espírito. E os apóstolos costumava em Apocalipse, numa da era, fala, vocês que aprovam os espíritos, né? Aprovar o espírito. Então tem que ponhar o espírito em prova. Tem que ponhar o espírito em prova. Mombrana disse 5 minutos conversando com a pessoa já é o suficiente para descobrir que espírito ela tem. Em 5 minutos o espírito se manifesta que ele é. 5 minutos. Ele não vai longe para se manifestar, não. Deixa eu conversar com a pessoa 5 minutos, que eu já sei que espírito que ela tem. Porque tudo funciona nessa área espirituais, né? Que o irmão Brana fala assim, tem pessoa que tem bom espírito e está numa doutrina errada. A doutrina dele está errada, mas o espírito dele é bom. E tem pessoa em doutrina, com espírito bom em doutrina errada. E o outro com espírito mau em doutrina certa. Veja bem. Devia trocar de lugar, né? Quem está com o espírito errado em doutrina errada. E quem está com o espírito bom em doutrina verdadeira. E às vezes, irmão Brana disse, acontece muitas vezes. Tem pessoa que tem um espírito bom em doutrina errada. E o outro tem um espírito errado em doutrina certa. Agora, se for escolher os dois, que você prefere, se é que tinha que escolher, era preferir o espírito bom em doutrina errada. Porque o espírito bom, com o tempo, ele conserta a doutrina errada. O espírito bom, ele vai trabalhar para resolver o problema da doutrina errada. Mas a doutrina errada, né, a pessoa com uma doutrina errada, o espírito mau, o espírito ruim, numa doutrina verdadeira, se o espírito dele é mau, está numa doutrina verdadeira, a doutrina verdadeira não vai tirar aquele espírito mau dele. Glória a Deus se tirar. Glória a Deus se tirar. O irmão Brana tinha uma pianista tocando
tocando na igreja, e a saia dela não estava muito bem, estava meio curta. Parece que o seu cabelo também estava meio curto. E o pastor, o irmão Branham, recebeu a visita de um pastor no tabernáculo. Acabando o culto, o pastor não deixou passar, não. Porque tem gente que não deixa passar, né? Ele não deixa passar, ele leva tudo a eito. Ele não tem paciência para esperar. Né? É o caso de Noé. O Noé, a virtude de Noé não foi só fazer a arca, foi paciência para esperar a chuva. Foi a hora mais difícil de Noé, não foi construir a arca, foi de ter paciência para esperar a chuva. E o erro de Sara foi não ter paciência para esperar a promessa. Ela arrumou Agar para ficar com Abraão, aquela ali era falta de paciência. Se ela tivesse paciência, Agar não tinha entrado, Ismael não tinha nascido. Então, por falta de paciência. Por isso que Davi disse: esperei com paciência no Senhor. E é difícil a pessoa ter paciência com Deus. Não é paciência com o homem, não. Paciência com Deus. Abraão teve paciência com Deus. Noé teve paciência com Deus, mas a Sara não teve. E a Sara não teve paciência. E também nós encontramos lá na frente que o rei Saul não teve paciência no primeiro tropeço que o rei Saul dá. Foi quando ele ofereceu o sacrifício no lugar de Samuel. Quis ele ia guerrear, e eles não guerreavam sem antes oferecer sacrifício e pedir autorização a Deus, se ia ou não ia. Ele oferecia sacrifício antes de guerrear. Aí Samuel falou: você espera que eu venha, ofereça o sacrifício, e eu busco a Deus, aí eu libero vocês para guerrear, Saul. Mas vocês não vão guerrear sem antes oferecer sacrifício. E Samuel, que oferecia sacrifício, porque Samuel era sacerdote. Samuel tinha 3 ofícios. Ele era sacerdote, ele era rei e ele era profeta. Ele trabalhava nesses 3 setores, que era um tipo de Cristo, né? Samuel é um tipo de Cristo, que ele é sacerdote, Jesus é profeta e Jesus é rei do rei. Samuel fazia esse quadro. Samuel falou para o rei Saul assim: você não vai guerrear enquanto não oferecer sacrifício, porque essas são nossas maneiras de trabalhar com Deus. Sacrifício em primeiro lugar. Aí Samuel custou para vir, estava demorando para chegar, e o povo ansioso, com medo, porque o inimigo já se preparou para vir, fizeram fila, já está tudo enfileirado para vir, e eles nem sacrifício tinham oferecido ainda. Eles estavam atrasados. Para colocar o exército em ordem, estava atrasado, porque o inimigo já estava pronto. Aí Saul, vendo que Samuel não vinha, e o povo começou a se espalhar, aí ele foi e pegou o sacrifício, não sei qual é que é o animal que ele pegou, se é um cordeiro, ele ofereceu de sacrifício para Deus, para colocar o exército dele em ordem e marcha contra o inimigo. A hora que ele acabou de oferecer o sacrifício, Samuel chega. A hora que ele termina, Samuel chega. Samuel falou: o que você está fazendo, rei Saul? Eu estou oferecendo sacrifício, você não pode. Você não é sacerdote. Você é rei. Você não é sacerdote. Você não pode fazer isso.
Quanta coisa veio nós quer fazer e não é coisa nossa, né? Quanta decisão nós não tomamos na vida que não é problema nosso. Quanta coisa nós quer fazer que nós não é a pessoa certa para fazer. Nós não é a pessoa certa para fazer. Não é a pessoa certa para falar aquilo. Não é a pessoa certa para chamar a atenção daquela pessoa. Não é a pessoa certa. E se não é certo, piora. Porque o irmão Brando, na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, ou é nessa mensagem, ou é fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Olha aí o nome da mensagem. Fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Nessa mensagem aí, como o irmão Brando fala, que aquele rapaz que segurou a arca lá, ele morreu, Uzá. Ele morreu porque ele não era levítico. Segurar a arca estava certo, tinha que segurar mesmo. Só que tinha que ser um levítico. Ele fez uma coisa certa, mas ele era uma pessoa errada. Fazendo uma coisa certa e sendo uma pessoa errada para fazer. Aí eu vejo o erro, eu falo mesmo. Eu vejo o erro, eu comigo. Mas você é a pessoa certa para falar? Tem que ver se você é a pessoa certa. Porque ele morreu fazendo uma coisa certa, segurando a arca. Tinha que segurar a arca, mas tinha que ser levítico. Uzá não era levítico. Uzá não era. Então ele estava fazendo uma coisa certa, mas sendo uma pessoa errada para aquela missão. Não que ele era um homem errado, ele era um homem guerreiro, mas só que ele não tinha nada a ver com a arca era levítico. Então ele quis segurar a arca e morreu. Por quê? Fazendo um serviço que não era para ele fazer. Então nessa mensagem o irmão Brando fala, tem 5 deveres do cristão. Ele fala, tem 5 deveres do cristão. O cristão tem 5 deveres. Ele tem que escolher a pessoa certa para resolver um problema. Pessoa certa, tempo certo, palavra certa, lugar certo, e a pessoa tem que ser aprovada. 5 deveres do cristão. Os 5 deveres. Porque às vezes nós falamos a coisa certa, mas o lugar que nós estamos falando é errado. O que nós estamos fazendo é certo, mas em lugar errado. Em hora errada. Todas as coisas é uma engrenagem. E se aquele dente não encaixa com outro dente, quebra. É uma engrenagem. Você tem que ter pessoa certa, lugar certo, palavra certa, hora certa, pessoa aprovada. Nessa mensagem ele fala isso. Fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Ele está se referindo a Davi. Buscando a arca de Deus, puxado por carroça, por vaca. E quem tinha que trazer a arca era o levítico. E Davi estava alegre, contente, pulando, gritando. Depois ele viu que Uzá morreu. Ele nem profeta ele consultou. Davi nem consultou o profeta Natã. Se podia buscar a arca ou não. Nem consultou. E foi buscar com vaca ainda. Cadê o filisteu? Trouxe ela com vaca. Mas o filisteu não tinha lei de Deus. Ele podia fazer. Ele era pagão. Mas Deus tolera as coisas do pagão, mas não tolera dos seus filhos, porque seus filhos são ensinados para fazer as coisas certas. São ensinados para isso. Israel era ensinado para fazer coisas certas. Não tinha que imitar o filisteu, porque o filisteu trouxe a arca com vaca, e também tinha que continuar fazendo o que o filisteu fez. O filisteu deu certo porque ele não tinha ensinamento. Eles não eram ensinados. E Deus não leva em tempo o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E os filisteus eram ignorantes.
Aí Davi foi buscar a arca também, como o filisteu trouxe, puxado por vaca, numa carroça. Aí Uzá morre, aí ele procurou o profeta, aí que ele foi procurar o profeta Natan. Por quê? Eu fui fazer uma coisa certa, buscar a arca é uma coisa certa. E nós fomos com alegria, com amor, tudo certo. Por que então que Uzá morreu? Aí o profeta falou, quem tem que trazer a arca é o levítico. Não é vaca, é o levítico. Tem que vir no ombro do levítico. Você leva o levítico é que traz no ombro. E Uzá morre porque não era levítico. Tudo ali não era levítico. A vaca não era levítico, a carroça não era levítico, Uzá não era levítico. Não tinha nada de levítico naquela ação da arca. E tudo ali era levítico. E não tinha nada de levítico. É a mesma coisa da pessoa. Tudo que faz não tem Bíblia nenhuma naquilo. Tem Bíblia nenhuma. Tudo que faz não tem Bíblia nenhuma. Lida, comandando, não vê nada de Bíblia naquela ação. Nada de orientação de Deus, nada assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Uma mulher disse que aquela viúva, quando Elia falou, trai água para mim, ela foi. Quando ele falou, trai um pão, ela parou. Trazer pão, água, tudo bem, mas pão, ela parou. Mas por que você não estava indo buscar água? E agora eu mandei você trazer o pão, você parou? Ela parou e olhou para Elia. Vou trazer pão. Trai água, depois você trai um pão e trai para mim primeiro. Ela falou, agora mudou. A água tudo bem, mas o pão, eu vou ter que usar farinha e azeite. E eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Eu só tenho farinha para um pão e azeite para um pão. E você pediu pão, então eu vou fazer o último para ti. Agora o irmão Branda já disse numa mensagem, não sei se é alimento no seu devido tempo, que aquela farinha era dízimo que ela estava guardando. Era dízimo. Por isso que ela temeu. Por isso que ela temeu. E o irmão Branda disse que o filho dela chorou a noite inteira de fome e ela não mexeu porque ela tinha temor de mexer no dízimo. Ela tinha temor. Por isso que ela falou para Elia, eu vou fazer, mas comemos e morreremos. Por que comemos e morreremos? Porque era um dinheiro que não era dela, era de Deus. Comemos e morreremos. Aí Elia falou, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vai e faz o ouro. Quando ela falou, assim diz o Senhor, liberou ela. O que liberou ela foi o assim diz o Senhor. Isso aí liberou ela. Mas ela estava presa. Ela estava em cima do muro. Mas quando Elias falou assim, diz o Senhor, vai trai para mim primeiro, que azeite não vai faltar na sua botija, nem farinha na sua panela, até que chova, quer dizer, até que Jesus venha, né? Até que chova é até que Jesus venha. Aí ela se atirou e fez e trouxe para Elias. Porque era de Elias mesmo. Aquele azeite, aquela farinha, era de Elias. Se era dízimo, era de Elias. Ele era ministro, era dele. Então estava fazendo uma coisa para ele mesmo. Por isso que o Senhor entrou em cena, assim diz o Senhor. Era para ele mesmo. Porque o dízimo é do ministro. E ele era o ministro. Então era dele mesmo. Ele estava pedindo o que era dele. Estava pedindo o que era dele. Então nós vamos voltar lá no rei, lá no rei Saul. Porque a Bíblia é tão rica, irmão. É tão rica. Quando você começa a falar da Bíblia, abre assim, olha, abre um leque. Como disse lá em Deuteronômio 28, né? O inimigo vem para o inimigo, mas Deus abre certo para você sair.
Ele vem por uma porta, mas Deus abre 7. Então, você vai ler a Bíblia. O irmão Branham, eu tenho aqui a mensagem do irmão Branham, pergunta e resposta, que vem do crente da Bíblia, no primeiro parágrafo. O irmão Branham fala assim: eu leio uma coisa, faço um rascunho, quando eu chego no púlpito, cadê o rascunho? O rascunho desaparece. E eu entro num assunto que não tem nada a ver com o rascunho que eu fiz. Não tem nada a ver com o rascunho que eu fiz. O rascunho ele fez lá no quartinho. Mas lá no púlpito, Deus não quer nem saber do rascunho. Deus quer dar o que Ele dá. Muitas vezes a gente lê uma leitura e não fala nada da leitura. Aí você fala assim, mas você leu uma leitura e não está pregando a leitura que você leu. Você leu a leitura para você pregar, mas não é aquilo que Deus quer que você pregue. Você vai pregar o que Deus quer, não é o que você quer. Pastor não manda na igreja. Pastor não prega para a igreja o que ele quer. Se ele é um pastor de Deus de oração, que ele lá no quartinho ele está em oração, e quando ele vai sair do quartinho, o irmão Branham fazia isso, ele não saía do quartinho sem antes orar. Sem antes orar. Ele não saía do quartinho sem antes orar. Isso é ele que fala. Ele orava e falava: Senhor, o Senhor sabe do que os seus filhos precisam. E o Senhor entrega para ele. E eu sou simplesmente uma ferramenta na tua mão. Então, quando o irmão Branham ia armado para falar com a igreja, quando ele viu, não estava nada do que tinha posto no rascunho. Então, a mensagem chama Pergunta e Resposta. Ela não está volume 1, volume 2. Tem uma pergunta e resposta que vem de Goiânia, mas essa vem do crente da Bíblia. Ela só está assim, pergunta e resposta. No primeiro parágrafo, o irmão Branham falou que o rascunho que ele fazia não funcionava no púlpito. Não funcionava, Deus ignorava. E ele trazia coisa e ele falou: eu estou aprendendo comigo. O irmão Branham disse: eu estou pregando para mim essa noite. Porque o que ele estava pregando, ele mesmo não tinha pensado naquilo. Que Deus usava a boca dele. Aí o irmão Branham disse que chegava em casa e falava assim: mas eu falei isso? Mas eu preguei isso? Tinha pessoa que o irmão Branham falava assim: assim diz o Senhor, tu não tem mais essa doença. Aí o irmão Branham falou: mas eu falei isso? O irmão Branham ficava surpreso: mas eu falei isso? Porque ele não tinha nada programado. E nós também não tem nada programado. A programação é de Deus. A programação da terra, do céu, da lua, da estrela, quem fez toda essa programação é Deus. Deus programou tudo. Deus programou eu para ser pregador, programou eu para não ser pregador também. É Ele que sabe. Né? Que nem o apóstolo Paulo disse: eu não sou apóstolo para vós, mas sou para outro. Porque nem para todos você é. Você é para quem é. Você é para quem é. Você é visto como eleito para quem é eleito. Quem tem eleito conhece o eleito. Vaca conhece vaca, boi conhece boi. As ovelhas conhecem as outras ovelhas. A andorinha conhece as outras andorinhas. O corvo conhece os corvos. Ele não mistura com outro rebanho porque é estranho. E cada ave voa com a sua própria. Cada ave se une com a sua própria plumagem, dizia a mãe do irmão Branham. Cada ave se une com a sua própria plumagem. Então o rei Saul ofereceu sacrifício. Aí Samuel chega e falou: o que você está fazendo? Oferecendo sacrifício. Mas você não pode. Ah, mas você demorava, Samuel. Você demorava, em outras palavras, né? Você não é pontual. E o inimigo está lá armado, tudo já em fila para vir. Enquanto que o meu exército está se esparramando. Está se esparramando, até está voltando embora. E eu ofereci sacrifício, eu entrei em desespero, ofereci sacrifício. Falou assim: Deus
reprovou-se. Hoje você ia ser provado por Deus. E Deus te reprovou. Aí. Por não ter paciência. A pessoa não vem e faz eu mesmo, mas você não é para fazer. Nós tem lá outro caos aqui na frente da Bíblia aqui. Eu não sei quem é o rei, se é o rei Uzias, deve ser o rei Uzias, que tinha 80 sacerdotes, 80 sacerdotes para oferecer sacrifício. Não é que o Uzias entra no templo com sacrifício para ir para o altar e oferecer sacrifício. Aí lá vai lá o sumo sacerdote e fala: Uzias, não faz isso não. Não, eu vou oferecer sacrifício. Não, Uzias, você é rei, você não é sacerdote. Quem oferece sacrifício é o sacerdote, os levíticos. Ah, mas eu vou oferecer, eu sou rei. Você é rei, mas não é sacerdote, mas eu vou oferecer. O sumo sacerdote falou assim: Uzias, sai daí, sai logo. Sai, você está fora de lugar. Você está fazendo um serviço que Deus não chamou você para fazer. Sai daí. Falou assim: eu não vou sair, em outras palavras, eu sou rei. Eu que governo Israel. E Uzias era um rei que ninguém fez obra para Israel, igual Uzias, ele só perdia para Davi. Ele só perdia para Davi nas obras que ele fazia de guerra, né? Porque Salomão foi o rei de fazer obra, mas Salomão não fazia trabalho para a guerra. Salomão não fazia nada para a guerra. Ele fazia jardim, ele fazia açude, ele juntava ouro, ele juntava prata, cantores, cantoras. Salomão fazia esse trabalho aí, de jardim, plantar árvore, frutífera. Porque Salomão se ocupava com a natureza de fazer coisa bonita. Coisa bonita era com Salomão. Até a veste dele, ele só perdeu para o lírio. Salomão só perdeu para o lírio, que Jesus disse. Que nem Salomão se vestiu. Irmão. O problema do cristão até está na veste. Ninguém se vestia igual Salomão. Ele só perdeu para o lírio, Jesus disse. Nem Salomão, na sua grandeza, na sua glória, se vestiu tão bonito como o lírio. Ele só perdeu para o lírio. Era isso que Salomão fazia, porque Salomão estava fazendo o quadro do milênio. Salomão foi usado para fazer o tipo do milênio. Salomão e Nabucodonosor, né? Nabucodonosor também foi usado para fazer o jardim suspenso, tipo do milênio, aonde só ele e a rainha ficavam. Ninguém via os dois lá em cima no jardim suspenso. Aí o Nabucodonosor inspirou no milênio para fazer o jardim dele. Mas logo Nabucodonosor, mas é ele, porque ele, depois que ele virou animal, que ele voltou ao trono, depois de 7 anos de vida de animal, voltando, falando assim que existe um Deus, que esse Deus dá a quem quer e tira de quem quer, esse Deus dá para quem quer. Ele voltou e ele só não viu, só não reconheceu Deus, que Deus existe, mas ele fez um jardim tipo do milênio, suspenso, que o milênio vai ser um jardim suspenso que o vulcão vai levantar a terra para fazer o jardim. É o vulcão que vai fazer para Deus. Aí Salomão, Nabucodonosor fez um jardim tipo do milênio. E Salomão fez um reino tipo do milênio. Isso aí é o Mombrana que ensina. Não tem nada meu aí, graças a Deus. Tudo é Mombrana. E agora você vê que o Saul, voltando aqui em Saul,
que eu não queria sair um pouco de Saul, ele era para ser provado ali. Mas ofereceu um sacrifício no lugar de Samuel. E aí o rei Uzia entra no templo para oferecer sacrifício, que ele não era levítico. Ele não era levítico. E como eu estava falando, em armamento de guerra, ele só perdeu para Davi, porque Davi se preocupou com guerra. Salomão se preocupou com milênio. Bonito, né, irmão? Não é bonito? Tem pessoa que só se preocupa com guerra. Eu gosto dele é guerrear. Guerrear contra pastor, de guerrear contra irmão. É guerra, gosta de guerra. Tá nele guerrear. Vai fazer o quê? Tá nele, gosta de guerra. O irmão Bruno disse que Israel não entrou em Canaã porque era guerreiro. Deus esperou todos os guerreiros morrer para abrir o Jordão. Deus esperou os guerreiros morrer. A mensagem deve ser virando para o sul. Ou virando para o norte, parece. Chama a mensagem. Acho que é virando para o norte, chama a mensagem. O irmão Brana disse assim: enquanto todos os guerreiros não morreram, Deus não abriu o Jordão. Esse era guerreiro porque ele guerreava contra Moisés. Ele guerreava contra Maná. Ele reprovou Maná. Eles reprovaram Moisés, quiseram apedrejar Moisés, falando que Moisés levou ele para uma armadilha, que onde Moisés levou ele nem cemitério existia. E Deus falou: vocês vão morrer no deserto. Enquanto eles não morreram, Deus não introduziu Israel, aqueles que nasceram no deserto. A terceira geração, né? Que a primeira geração negou Moisés, quando quis tirar ele lá com lança, morreu. Uma geração de 40 anos. Primeira geração que rejeitou Moisés, morreu. Estevão falou assim: Moisés esperava que ele ia entender ele, mas não entenderam. Morreu. A geração que Moisés tirou também morreu. São duas gerações que morrem. A terceira geração que nasce no deserto é essa que entra, a terceira geração, que é 40 anos a geração. E lá também Davi, a primeira geração foi Saul, 40 anos ele reinou. Segunda geração foi Davi, 40 anos, são 80. A terceira geração foi Salomão, milênio. Sempre 3 é perfeição, milênio. Aí o rei Uzia não saiu. Aí apareceu uma lepra na testa dele. A lepra de Naamã era no corpo, a farda cobria. Ninguém via a lepra de Naamã. Pecado oculto, né? Pecado coberto. Lepra é pecado. Naamã tinha a lepra no corpo e ele apanhava a farda e ninguém via. Então se chama pecado escondido. Agora, Uzia, o pecado era na testa. Não tinha como esconder. Tem pecado que não tem como esconder, está na testa. Aonde vai, ele vai na frente. Porque Davi falou assim: o meu pecado sempre está diante de mim. E o irmão Brana diz: tem pecado que vem atrás, tem pecado que vem na frente, tem pecado que vai te alcançar ainda. Esse é perigoso. Você pensa que tudo está bem, mas não está bem, porque tem coisa lá atrás que não foi acerto, e ele está vindo aí atrás. Se ele não te pega aqui, te pega no trono branco, mas que te pega, te pega. Se ele não te pega aqui, te pega no trono branco, porque ele vem atrás. Já em algum lugar te alcança. Mas tem pecado que vem na frente, que a Uzia estava na testa, a lepra de Uzia estava na testa. E não tinha jeito de esconder. E ele ficou leproso, e aí ele sai do templo. Aí ele morre leproso, Uzia. Eu creio que estou pronunciando o rei certo, Uzia. Ele morre leproso, com a lepra na testa, e é sepultado no sepulcro do seu pai. Quando se fala sepultado no sepulcro do seu pai, mostra que está salvo. O irmão Brando diz:
Uzias foi um homem salvo, porque ele fez muito para Israel. Ele foi um homem salvo, mas morreu leproso. Saul era um homem salvo, mas violento. Ló era um homem salvo, mas envolvido na política. Pedro era um homem salvo, mas gostava de cortar a orelha do outro. Bom, mas eu queria falar um pouquinho aqui de uma pergunta que foi feita ontem, e eu não respondi ela como ela certa. E quem fez a pergunta, me desculpa, porque não fazer a pergunta, eu não entendi. O problema foi eu não entendi ela certa. Ela está aqui no livro de São João, no Evangelho de São João, onde fala assim, deixa eu ver aqui. Tendo, pois, o soldado crucificado Jesus, tomaram a sua veste. Está em São João 19, São João 19, no verso 23. Está falando sobre o soldado que crucificaram Jesus e tomaram a veste de Jesus. E fizeram 4 partes. Foi da veste que fizeram 4 partes. E eu estava falando que era do manto, mas não era do manto, fizeram 4 partes, é da veste. Até domingo eu preguei na igreja, se os irmãos ouviram o culto meu do domingo, o irmão vai reparar que lá no fim, eu, em vez de falar que Caim não era filho de Adão, eu falei que Adão não era filho de Caim. Se vocês ouvirem, vocês vão ver essa troca aí, mas é que naquela quentura da pregação, a gente tem horário e o relógio está lá marcando que é hora de parar, que já passou 2 minutos, 5, e a gente quer entregar, não quer deixar nada para trás, e a gente acaba trocando o nome, né? Que é uma coisa que a gente tem que corrigir, né? Tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram a sua veste e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A veste é o Evangelho. A veste é o Evangelho. A mulher está vestida do sol. O sol é Jesus, Jesus é o Evangelho. A veste é o Evangelho, porque nós somos vestidos do Evangelho. Aí quando o apóstolo Paulo fala das armaduras de Deus, lá ele fala que o capacete é a fé, e ele fala calçado coturno, também ali ele fala que é o Evangelho. Mas a veste também aponta para o Evangelho que nós cobre, né? Nós somos revestidos pela palavra. Então a veste aponta para o Evangelho. Que a alma debaixo do altar não tem veste, irmão Branco disse. E Deus estava clamando até quando o Senhor não vinga o sangue do nosso irmão. E foi dado para ele veste. E falaram, espera até que o número dos seus irmãos se complete, que é os 144.000. E a Virgem Nécia também não tem veste. Porque quando o filho pródigo volta, ele não tinha veste. O pai que deu veste para ele. E a noiva, ela tem veste. E lá no livro de Zacarias, o que é Zacarias? Um dos profetas menores ali, o sacerdote Josué, ele estava com a veste dele manchada. E o sacerdote se opunha contra ele. Aí falaram, vai trocar a veste. Ele trocou o sacerdote, o diabo foi embora. O diabo foi embora. Nele trocar a veste, o diabo foi embora, porque ele põe uma veste limpa, né? Uma veste limpa. Agora nós somos revestidos de Jesus, então Jesus é a nossa veste. Então cortaram em 4 partes a veste. Quer dizer, o Evangelho ia ser
despedaçado. O evangelho, cada um ia levar uma parte. Aí o seu irmão pode observar, irmão, quando você vai numa igreja, ela tem um pedaço do evangelho. Nem toda igreja prega mentira 100%. Ela tem um pedaço do evangelho, que nem o rei Davi cortou o manto de Saul. O manto de Saul também é o evangelho, o manto de Saul. E Davi cortou um pedaço. Então Saul ficou com a veste incompleta, porque um pedaço ficou com Davi. Por isso que doeu o coração de Davi, porque ele deixou o rei incompleto. Ele deixou incompleto, cortando um pedaço da veste dele, né? Então o Davi sentiu por cortar um pedaço da veste. E quem é que não sente por tirar pedaço do evangelho, né, irmão? Não podemos tirar pedaço, não. E então a veste é o evangelho, que cada um leva um pedaço. Tem um que tem a veste, a igreja, a veste deles está certa, mas o batismo está errado. Tem outro que o batismo está errado, batiza também em nome do Senhor Jesus. Tem igreja. E lava o pé, mas não crê no membrana. Aí, já tá faltando um pedaço. Já é o manto de Saul, né? Já é o manto de Saul. Faltando um pedaço. Vamos lá. Porém, vamos ver aqui. Também a túnica. Porém, tecida toda de alto a baixo. Não tinha costura. A túnica de Jesus não tinha emenda. Ela era tecida de alto a baixo, do céu à terra, tecida do céu à terra. E ela não tinha costura, não tinha emenda. E o irmão Brana diz: quem fez essa túnica aqui foi Marta e Maria, tecida à mão. Marta e Maria, que fez essa túnica para Jesus. Marta e Maria, as duas igrejas, fez essa túnica para Jesus. Dissera, pois, um ao outro, não a rasgamos, mas lançamos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumpra a escritura que diz: repartira entre si as minhas vestes, e sobre a minha vestidura lançaram sorte. E o soldado, pois, fizera essas coisas. Repartira entre si as minhas vestes. Por isso que o evangelho está repartido. Cada um tem um pedaço. Aí veio William Branham e pegou pedaço que estava numa e pegou pedaço que estava na outra e uniu tudo e deu para nós. O irmão sabe que a ordem da igreja, que não pode conversar dentro da igreja nem andar, sabe aonde estava a ordem da igreja? Estava numa igreja que o irmão Branham alugou o salão dela para fazer os primeiros cultos. Não é os mormons, eu esqueço o nome dessa igreja, que o irmão Branham achou a ordem da igreja lá nela que o irmão Branham viu a ordem da igreja, nenhuma agulha se caísse no chão via naquela igreja. Aí ele trouxe para ele aquela ordem da igreja, que ele viu que era de Deus que estava lá. A maçônica, a igreja maçônica. A ordem da igreja estava lá na maçônica. Ou não andar, não conversar, maçônica. O irmão Branham tirou de lá. Disseram, pois, um ao outro: nós não o rasgamos, porque é o Espírito Santo, a túnica é o Espírito Santo. Não pode ser rasgado. Por isso que o irmão vai ver em Apocalipse: não danifique o azeite e o vinho. Não danifique o azeite e o vinho. O azeite é o Espírito Santo. O vinho é o estímulo, é a alegria. Falar de alegria, cadê a alegria das igrejas aí, irmão? Cadê o irmão Branham disse: a minha filha, um aprendeu a tocar órgão, a outra aprendeu a tocar outra coisa, mas meu instrumento
é os 10 dedos da mão, eu bato palma. A mão branca diz que bater palma era um instrumento que Deus tinha dado para ele. Ele não tocava nada, irmão Bruna disse. O único instrumento que Deus deu para mim é bater palma. E cadê o bate-palma da igreja? Hã? Cadê o amém? Glória a Deus, o aleluia. Louvado seja meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cadê? Parece mais velórios do que jardim. A minha noiva é um jardim fechado. A noiva de Cristo é jardim, não é velório. A túnica é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser danificado. A túnica é o Espírito Santo, não pode ser danificado. Então eles não puderam cortar o pedaço. Nem Boaz, a Ruth, quando ela apanhou o manto de Boaz, ali ela foi batizada com o Espírito Santo. Depois do batismo no Espírito Santo, veio o casamento. Depois do casamento veio Obed, que ela entrega para Noemi. Noemi é os 144 mil, que nós temos que devolver Jesus para Israel. Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos para as perguntas então. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: a serpente no Jardim do Éden era um ofício serpente, cascavel, jararaca, etc. E ela foi criada com o propósito de causar a queda do homem? Obrigado, pastor Jorge. Não, a serpente, irmão Marcelo, ela foi criada rastejando. Ela foi criada rastejando, porque o irmão Brana criou casal. Tudo foi casal. O irmão Brana não, aí estou trocando. Jesus, Deus criou tudo casal. A serpente era rastejando. Depois Deus transformou ela em semelhante a um homem, com direito até de ter alma, mas ela não teve. O diabo entrou no lugar da alma que ela era para ter, mas não teve. Ela derrubou Eva, possuindo Eva, porque era o único animal que podia gerar em humano. Depois Deus transformou ela em serpente, trazendo ela para o seu lugar de origem. Ela não foi criada parecendo com um homem, ela foi criada rastejando. Quando Deus amaldiçoou ela para rastejar, ela rastejava, mas fora, agora ela foi rastejar amaldiçoada. Aí perguntaram para o irmão Brana: onde está essa serpente hoje? O irmão Brana falou assim: ela está aí no mato se arrastando. Aí eles viraram espécie, né? Cascavel, calinana, urutu. Aí foi espécie, né? Eles se viraram espécie, mas ela era antes, no princípio, ela foi criada rastejando, porque só o macho que recebe a condenação. Cadê a fêmea? E a fêmea? Por que não a fêmea? A fêmea já estava rastejando. A fêmea não foi trazida para ser semelhante a um homem, senão ia ter outro casal lá andando, a serpente com a sua companheira, e a serpente era mais bonita do que Adão, quando ela se tornou um homem. Ela era mais bonita que Adão. Na mensagem, uma batalha jamais pelejada. A serpente era mais bonita do que Adão. Então, ela rastejando. Sabe por quê, irmão Marcelo? Porque quando Jesus vai fazer o tipo dele no Calvário, condenando o pecado, é uma serpente de bronze colocado na haste, Moisés fez. Se Moisés fez a serpente de bronze rastejando, em forma de rastejar na haste, e Jesus disse que ela simbolizava ele, que era o pecado já condenado, você entendeu? Então ela era original, senão ele não ia usar um tipo falso, porque Jesus não era falso, ele tinha que usar um tipo original para ele. Ele não usava tipo falso, ele usava camelo para simbolizar o Espírito Santo, usava pomba
para simbolizar o Espírito Santo. Ele usava cordeiro para simbolizar ele. Ele usava boi para simbolizar ele. Ele nunca usou jacaré, ele nunca usou essas coisas para simbolizar ele. Mas ele usou a serpente em forma rastejante. Então aquilo é original. E lá em Apocalipse, lá em Isaías, não sei se é 66, 65, mostra que a serpente está lá rastejando, comendo junto com o boi. Então ela não era homem, em princípio. Ela, que nem Nabucodonosor. Nabucodonosor era um rei. Ele virou animal por 7 anos, 7 tempos. Ele virou um animal, comendo capim que nem boi, e com pena que nem águia, e com unha que nem aves. Depois ele volta novamente rei, sentado no mesmo trono que ele estava. Voltou ao trono novamente, mas ficou 7 anos como animal. Também a vara de Moisés, que era a vara, virou serpente. Depois voltou a ser vara. Assim era a serpente. Ela veio ser quase ser humana. Depois ela volta novamente no seu estado original, que era a serpente. Ainda o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta, podemos ser salvos sem a presença do Espírito Santo, sem nascermos de novo? É possível isso, pastor Jó? Não, sem o novo nascimento não tem como, irmão, porque o novo nascimento é a mudança de natureza. Só que o novo nascimento, irmão, ele pode acontecer 5 minutos antes de morrer. Ele pode acontecer, entendeu? No leito de enfermidade, porque lá em Apocalipse está escrito assim: eu coloquei vai no leito de enfermidade para ver se arrepende. E nem assim se arrependeram. Então o leito de enfermidade é o meio que Deus usa, às vezes, para trazer uma conversão numa pessoa. Ele fala isso na mensagem, a manifestações dos filhos, que é um do volume da adoção. Manifestação do filho, parágrafo 17. O seu filho pode ser teimoso o quanto ele seja, rebelde, não teimoso, rebelde. Deus encontrará com ele em algum lugar, nem que for na engrenagem de um carro, nem que for num hospital. Deus encontrará ele, porque ele é a tua herança. Manifestação dos filhos, parágrafo 17. A irmã Brana disse: pai não perde filho, porque foi criado, apresentado a Deus. E tem a oração da mãe na taça no céu a favor daquele filho. E ele pode receber o seu novo nascimento no leito de enfermidade para ele poder entrar lá. Irmão, na mensagem, o que eu fosse ver, parece que é desse nome a mensagem, o irmão Brana fala assim que tinha um irmão que ele ia e saía da igreja. Ele vivia uma vida alta e uma vida baixa. Tem a hora que estava fiel, tinha a hora que ele não estava. Aí ele ficou doente. Aí o irmão Brana foi visitar ele. Quando o irmão Brana chegou no quarto, ele falou assim: irmão Brana, Jesus acabou de sair daqui agora. Ele acabou de sair daqui agora. E o irmão morreu. E também tem o pai do irmão Brana, irmão. Tem o pai da Mambrana. O pai da Mambrana não se convertia de jeito nenhum. Aí ele foi visitar os parentes, que pediu dinheiro para o Mambrana para visitar os parentes, visitar os colegas, antes de morrer. Aí ele chegou num bar, pediu uma bebida, e a hora que ele foi beber, ele falou assim: eu tenho um filho pregador. E deixou a bebida ali, não bebeu. E saiu chorando. E morreu no braço da Mambrana, na última hora. Deus é Deus, irmão. Nós não vai querer nós tomar a rédea do céu, né? Faz o que Deus faz, o que nós quer. E Deus não tem satisfação para dar para ninguém. Ele é soberano. Nabucodonosor disse isso. Ele dá o reino a quem quer. Ele dá a quem quer. O que mais tem? Não, vamos para os pedidos de oração já, William. Pede oração a seu favor familiar, ao seu tio, irmão Oliveira Marcelo.
mais do Espírito Santo, que oração essa família aos irmãos da fé, Aloysio Gaiteiro, família mais do Espírito Santo, Thalita Nide, seu favor família ao seu esposo, Antônio Carlos, seu favor e família. Senhor Deus, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, tem muitas mães, muitos pais que estão em aflição, que está, Senhor Deus, até em depressão, por causa das ruínas que tem chegado à sua família, da dificuldade que tem chegado ao lar, tanto financeiramente, como em doença. Mas nós sabemos que o Senhor continua sendo nosso Deus e que não muda. Como o sol não muda, todo dia cedo sai no seu horário e se vai embora no seu horário, e o Senhor é milhões de vezes maior do que o sol, porque Ele é a tua criação. Então, lá em Malaquias 4 está escrito que o Senhor trará salvação debaixo das tuas asas. Tuas asas é o Novo e o Antigo Testamento. Então, Pai Santo, consola as mães, os pais, os filhos, as noras, todos em geral que estão em aflição, que estão esperando por algo e não vem, esperando por uma libertação, esperando por algo que está na justiça e não desprende, uma aposentadoria, um emprego, uma libertação, quando alguém está encarcerado e precisa ser livre para voltar para a família, está ali preso. Que o Senhor, pela tua graça, que o Senhor faça aquilo que o Senhor fez para Israel no Egito. Abra o mar vermelho e traga ele para debaixo da tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrego cada um nas tuas mãos. Amém, Senhor Deus. Amém.